Bom, acho que foram 4 exposições muito boas, muito interessantes. Nós começamos com uma meia hora de atraso, extrapolamos um pouquinho o tempo aqui, mas há tempo para as perguntas, né? Sem atrapalhar muito o próximo debate. Vamos lá, então, para as perguntas, gente? Tudo bem, gente? Sou o Beto César. Uma pergunta aberta para o painel. Depois que o candidato é eleito, como que vocês conseguem se manter com ele? Como não se tornar descartável pós-eleição? Quem quiser pode começar. Vai lá, André. Que pergunta, hein? Bom, como é que funciona isso? Na verdade, é assim, o que é o processo normal dessa consultoria de marketing político que você dá para uma administração pública? Nós, no nosso caso, nós somos contratados pelo partido, né, que a gente veio fazendo em São Paulo desde 2013, né, com o Geraldo Alckmin, depois com o João Dória, né, e o partido te remunera para que você faça um trabalho de aconselhamento, posicionamento, é o que você faz, né? Então, porque é uma situação um pouco conflitante quando você tem, no meu caso é um caso bastante específico. Eu fui, durante muitos anos, sócio da Lua Propaganda, saí da Lua, voltei para a Nova Estratégia, que é a agência de consultoria de marketing político, que faz as campanhas aí desde 2009. Eu, quando estava na Nova Estratégia, eu não podia atuar na Lua Propaganda, porque eu fiz as campanhas do Geraldo Alckmin, participei da campanha do João, e eu tinha a Lua Propaganda, que eu comprei do Gonzales, era a agência que tinha conta do governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. Eu tive que me afastar da campanha do João de 2016. Eu vendi a Lua esse ano e pude voltar para a campanha do João. Então, atuar nas duas pontas não dá. Você tem que escolher uma posição para atuar. Então, eu fiz essa trajetória, eu tive nas duas posições. Então, o que acontece conosco é assim, você atua na campanha eleitoral, faz um contrato com o partido e presta uma consultoria para o partido, e foi o que James Carville fez com Clinton ao longo de muitos anos na Casa Branca. Ele era um visitante da Casa Branca contratado pelo Partido Democrata. Então, isso funciona. Não dá para ele ser um dono de uma agência de propaganda que tenha conta do governo americano. Isso aí é uma coisa muito conflitante. E a primeira pergunta que a opinião pública faz é o seguinte: você está recebendo com dinheiro público o serviço que você prestou para a campanha eleitoral. Aí é onde tem o problema. Então, eu acho que quanto mais transparência nós tivermos para atuar dessa forma e os partidos entenderem que a consultoria de marketing político que você precisa dar para o governante precisa ser legitimada, isso vai ser melhor para toda a categoria dos profissionais que atuam no marketing político. E esse debate é um debate que tem que ser aberto, até porque é o seguinte, a administração pública, e o Justino já esteve lá, trabalhou muito do outro lado, não como o consultor, mas trabalhou no governo, uma coisa que eu não fiz. Tem um conflito, porque nem sempre o governo tem uma estrutura de comunicação capaz de dar resposta ou eficiente, o suficiente para atender todos os desafios da administração pública. Você precisa buscar essa ajuda externa. E, buscando ajuda externa, só tem um jeito, você tem que viabilizar isso pelo partido. Então, o partido tem que estar preparado para o quê? Para fazer um contrato de consultoria com os profissionais de marketing político. Eu acho que essa é a forma mais saudável, mais transparente, mais ética e que não deixa a gente com a fama ruim que fez com que a gente chegasse até aqui, que é você ganha dinheiro na campanha, depois presta consultoria no governo, tem a conta da agência, mas você não pode ser o sócio da agência, você tem que ser sócio oculto. Aí que aquelas situações que são absolutamente constrangedoras para todos os profissionais. E acredito o seguinte, nos dias de hoje, onde a gente vive um processo de crise permanente,
está todo mundo aqui em crise permanente. Se sair daqui, você vai ter uma notícia que pode ser muito impactante no teu negócio, então você está muito exposto, não tem mais margem para isso. Não dá mais. Ninguém hoje, como antigamente a gente tinha os mecanismos de pagamento das campanhas eleitorais, hoje a coisa mudou muito de figura. Então, você precisa ter transparência, como eu disse antes, né, quando eu falei, acho que tem que ter objetividade no tratamento do teu contrato com o teu cliente, tem que ter transparência nesse contrato e conseguir prestar conta para a sociedade, porque assim você fica mais seguro, o teu contratante fica mais seguro e você não dá margem a essas confusões que acabam acontecendo com a opinião pública e, no geral, assim, com a imprensa e com a grande mídia. Mas quer falar sobre isso? Então, vamos para outra pergunta. Bom dia, meu nome é Rebeca. Eu tenho uma pergunta para o Ricardo, mas se alguém da mesa quiser acrescentar, eu também aceito. Eu lembrei de um painel de ontem que estavam falando sobre fake news, quando você falou que também foram atacados na campanha. E ontem alguém falou que a melhor resposta era não dar resposta. Aí eu queria saber, não só com relação a fake news, mas realmente quando o ataque às vezes ataca um fato verdadeiro, qual que era a visão da campanha aí de dar resposta ou não dar resposta, e às vezes se teve um meio específico que se dava essa resposta, se era TV, se era mais nas redes, ou se vocês falaram não vamos responder de forma alguma. Excelente pergunta. Isso, de fato, é uma situação que se dá de forma recorrente numa campanha e nessa de 2018, pela proliferação das mentiras, do fake news, se apresentou muitas vezes. Você tem que ter um bom senso, um cuidado e atenção de não amplificar a mentira que saiu nas redes ou em qualquer outro meio, dando uma resposta apressada. O afã de responder qualquer ataque, qualquer mentira do seu opositor pode ser terrível para a sua estratégia de campanha. Por outro lado, há algumas situações onde você tem que avaliar que a não resposta também pode ser letal. Então você também tem que avaliar como que você responde, em que medida e em que meio. Então há que, sobretudo, usar o bom senso. Sem dúvida alguma, algumas mentiras, alguns fake news, algumas acusações que fazem parte do jogo de uma campanha eleitoral, você tem que ignorá-las de uma certa maneira, para que ela não repercuta, para que ela não ganhe a dimensão de um fato, de um advento dentro da campanha política. Outras não, você tem que partir para cima, ir para o cacete, desculpa a expressão, e responder, desmontar, e muitas vezes ali onde ela foi colocada, nas redes sociais, no digital, mesmo na televisão. Desde 2006, muitos sites de campanha têm o que eles chamam de Divulgue a Verdade, Diga a Verdade, que é uma área do site destinada a você combater essas fake news, né? Mas em relação não é não responder nunca, é responder quando necessário, né? Hoje em dia você tem métricas que você consegue indicar, saber se aquele boato está crescendo ao ponto de você tem que tentar matar ele antes que ele continue crescendo, a resposta. Ou se não, se esse boato foi veiculado há 4 horas atrás, e se você falar agora nos seus perfis, você vai reavivar esse assunto. Que a gente chama de apagar a fogueira com álcool, né? Eu estou tentando apagar a fogueira veiculando ainda mais aquele assunto, né? E também, exatamente uma coisa que o Ricardo colocou, é não matar mosquito com bala de canhão, né? Às vezes o candidato tem um perfil com 1 milhão de seguidores, quem está divulgando a fake news ali conseguiu menos de 100 mil impressões de acesso e você vai jogar aquela fake news para todos os seus seguidores, inclusive às vezes expondo o problema do político mesmo, né? Porque ele está indo desmentir, mas hoje em dia os boatos todos eles têm um princípio de verdade, né? Você pega o boato que cita, por exemplo, está circulando no tribunal tal, com um advogado tal, quando você vai ver não existe o tribunal, não existe o advogado, mas tem sim, o que está sendo dito ali tem sim um fundo de verdade. Os boatos que mais são veiculados e que mais propagam são esses, partem do princípio de uma pré-imagem que o candidato já tinha para tentar corroborar a imagem durante a campanha. Só completando rapidamente agora, é uma guerra específica, digamos que é um front específico que a gente lida na campanha, sobretudo com a ansiedade do chamado público interno. As pessoas ligadas aos políticos em geral ficam alvoroçadas
endossadas ao pequeno, a um fake news que tem ali 4, 5 curtidas, né, José? E nos pressionando para responder. Então, imprimir essa marca do bom senso e essa métrica que o Cassiano falou, às vezes uma guerra específica dentro da campanha. Eu só complementaria, eu acho que é chave, que é óbvio, mas como disse o Ricardo, o entorno da campanha pode te pressionar, que é não mentir, né? É considerar cada... Aí não estou falando de um ataque de fake news, estou falando de um ataque que pode, vamos dizer que tem um fundo de verdade. Considere aquele ataque como um anzol que foi jogado. Quantas vezes a gente já viu uma denúncia contra um político, ele sai desmentindo e depois, no caso da imprensa, ela solta outra parte da denúncia e aí ele está, como se diz na Bahia, enrolado no chata louca, não é? Tem muito o que fazer. Então, os americanos têm uma expressão que é o seguinte: nunca minta, porque quem não mente não precisa ter boa memória, né? Depois você começa a se enredar, é muito difícil sair. Só complementando aqui uma questão que é importante, acho que a velocidade na tomada de decisão, ou a resposta, sempre foi o diferencial nas campanhas eleitorais. O problema é que, por causa dessa conectividade e essa velocidade exacerbada das redes sociais, tudo que a gente recebe na campanha, a resposta, naturalmente, as pessoas têm uma tendência de querer responder muito rápido. Essa tendência de responder muito rápido é o que leva ao erro. Então, falaram aqui, você recebe uma informação e você tem a necessidade, as pessoas sentem uma necessidade de responder. Mas isso é a coisa que a gente precisa conter essa ansiedade causada pela tecnologia. Que nem vocês estão sentados aqui, vários de vocês estão aqui com o celular do lado, está todo mundo querendo ver se chegou a mensagem, se tem WhatsApp, se não sei o quê. É a ansiedade da tecnologia ao alcance da sua mão. Então você senta com o teu parceiro num restaurante, você deixa o telefone do lado, aí você bota o telefone e você fica assim, chegou mensagem, chegou não sei o quê, que é um negócio absolutamente esquizofrênico, né? Porque vou indicar para vocês tem um vídeo no YouTube muito interessante que se chama Reclaiming Conversation. É o mal que a tecnologia faz na relação humana. Então, a tecnologia, ela faz com que aumente a sua ansiedade, e isso no processo eleitoral é a gasolina na fogueira, né? Porque, de fato, nem sempre você precisa responder e não na velocidade que você precisa responder, né? O processo, antigamente, ele era um pouco mais sereno. Hoje ele não tem serenidade nenhuma, tem uma esquizofrenia que você tem que administrar, a famosa crise permanente ao longo da campanha. Tem uma última pergunta? Sim. Bom dia, Luiz Jimenez, o OR Marketing Group. A gente está discutindo aqui estratégia, comunicação, democracia, mas a gente assiste nos últimos anos uma cobrança muito grande da ética da política. E a questão da fabricação e o combate de fake news, eu queria saber da plenária como é que fica, onde fica a ética na política, inclusive conosco, nós acabamos nos tornando cúmplices dos nossos contratantes. Muito interessante a pergunta, obrigado. O campo, inclusive, assinou um termo de acordo com o TSE, não para que nós produzam fake news, mas porque nós somos as principais vítimas de fake news, né? Muitos de nós não aceitamos, como o Justino fala, fazer o jogo sujo, mas existem, obviamente, profissionais que às vezes nem são da comunicação, são especializados nisso, em fazer esse jogo sujo, e onde realmente fica mais complicado. O que a gente precisa olhar é exatamente o seguinte, que os bons profissionais de marketing, o campo não deixam de ser um setor de qualidade, não entram nessa. Não fazem fake news, não fazem jogo sujo, né? E você pode também criticar um candidato numa campanha, como o Amado estava falando, diretamente por coisas verdadeiras. Então precisa usar desses meios para conseguir vencer numa campanha, né? E que fique claro, os marqueteiros sérios não são eles que divulgam fake news, não são eles que pensam fake news, né? A gente não, todo o mindset do marqueteiro é formado para tentar achar qualidades, defeitos em todos os lados e trabalhar com isso, né? Não inventar fatos, né? Eu sou jornalista, então assim, para mim a questão
de lidar com a verdade, né, da checagem dos fatos, da responsabilidade. Inclusive o jornalismo ele é um curso superior no Brasil por causa da cadeira de ética. Né? Você vê em alguns lugares da Europa o jornalismo como curso técnico exatamente por causa disso. Né? Aqui no Brasil se entendeu que seria necessário ser um curso superior por causa dessa deontologia da profissão, essa ética da profissão, né? A ética do trabalho. Então, é muito importante a gente frisar isso assim. As pessoas que estão vendo acham que às vezes parte das campanhas oficiais, mas não. Eu complementaria isso, mas não parte mesmo. Aqui no campo nós temos esse compromisso e é algo que vem um pouco no DNA dos profissionais do marketing político que fazem de fato um trabalho sério. É importante não confundir o jornalismo, que é uma frente fundamental na campanha, um jornalismo investigativo que vai descobrir e jogar luz sobre questões que não estavam sendo à tona sobre candidatos, sobre projetos políticos, com fake news. Eu te falo claramente, sem medo de errar. Está ali o meu companheiro que finalmente chegou de campanha, que é o Chico Cavalcante, tocou comigo a campanha do Pará. Nós não praticamos nem meio fake news nessa campanha. E vencemos com mais de 800.000 votos de diferença, 10%. E fomos vítimas de fake news todo o tempo. Bom, eu acho que esse vai ser um grande debate na política brasileira nos próximos anos. A sociedade, os partidos, os profissionais de comunicação, dos quais parte deles a CAMP representa e procura se resguardar no jogo sujo, a questão a ser respondida para mim nos próximos anos será a sociedade brasileira, dos quais os políticos são a expressão, né? Não existe descolamento do político do povo, a sociedade brasileira se permitirá cair de vez nesse jogo sujo ou em algum momento ela dirá, chega, basta, vamos voltar a padrões civilizados. Eu diria, Hélio, que com todos os problemas que a imagem que a nossa profissão tem, nesse período de Nova República, nesses 30 e poucos anos de democracia, com todos os ataques que possa ter havido entre campanhas, primou uma referência ética. Com todo o jogo sujo que eventualmente acontece, mas a média foi bastante ética, principalmente tendo em vista o que essa eleição agora apontou que pode vir por aí, que é um caminho que inclusive as novas tecnologias permitem. Tem tecnologias que são aterradoras, que eu posso colocar na boca do Cassiano falando uma coisa que ele nunca falou, e o BI, os softwares não são capazes de identificar que aquilo é uma montagem. Se preparem para isso, que é a fase adiante do fake news, porque parece que você é o fake total. Então eu acho que é uma questão da sociedade, não é uma questão apenas, principalmente dos profissionais da comunicação, dos políticos, embora eles tenham muita importância nisso. Quer dizer, até onde a gente vai se permitir jogar esse jogo, sabendo que a democracia, que a verdade é uma das bases fundamentais da democracia. Se não há confiança entre as partes, não há base do jogo democrático. Muito bem. Bom, estou recebendo o recado aqui que nós temos que terminar. E temos um outro debate. Muito obrigado aqui aos quatro, foi muito bom. Obrigado, gente. E obrigado a vocês também. Até a próxima.